Começando mais um Sociedade Metamorfose Podcasts. Não se espantem com esse meu ar meio desanimado, porque a gente teve uma conversa que está 48 minutos para começar o episódio, conversando aqui exaustivamente. Eu já estou até, foi uma resenha maravilhosa, aqui cansa porque a gente hoje foi obrigado. Maior do que o normal. Eu fui obrigado a fazer várias grosserias com o Amoroso, porque ele não estava me deixando concluir nenhum assunto, para variar. A gente está tentando iniciar aqui um novo ciclo, que é um ciclo... Eu vou... E além de uma simples introdução, já pedindo para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, deixarem as dúvidas, seguir a gente lá nas redes sociais. Mas eu acho que vale, Gulu, nessa uma introdução um pouquinho mais longa, explicar aqui nosso objetivo. A gente até então no canal, que é um objetivo que era o início, e que nós deixamos escapar por uma empolgação nossa com um assunto que muito nos agrada, que é falar de educação, falar de desenvolvimento humano, falar do ser humano. O Amoroso algumas vezes chamou a atenção com muita propriedade. Mas a gente também tem um objetivo que é que esse conteúdo que a gente está gerando, as pessoas que trabalham como profissionais de saúde, principalmente profissional de saúde, e mais principalmente ainda, aqueles que fazem aquilo que a gente faz, que nós somos, todos os três aqui trabalhamos, a principal atividade é personal trainer. Posso falar assim, sem ter que me preocupar com pronúncia, porra nenhuma, né? É como a gente fala no vulgo aqui, na profissão, personal trainer. E como as coisas que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, que desembocam no nosso comportamento, mas provenientes da filosofia, vem nos ajudando a entender melhor aquilo que a gente faz, nos entender melhor enquanto seres humanos, e o que nós não só acreditamos, mas concluímos, é que desemboca numa melhor atuação profissional. De atendimento, né? De atendimento profissional, de cuidado com a pessoa, que para mim é isso. Sim. Não é nem de atendimento, é de cuidado final, que vai desembocar... Eu usei atendimento, que é uma palavra que fica fácil de entender. Eu acho que pode ser, inclusive, esse o mote. Mas como eu estou dando uma introdução mais longa, que é, no final, assim, fazer com que realmente você entregue uma condição da pessoa realmente melhorar, aquela pessoa que você está cuidando. Então, cuidar melhor da pessoa no final. Um desafio grande. Isso não significa que a gente vai ficar falando aqui, faz isso, faz aquilo, mas a gente vai falar de assuntos que, no final, não é um salto lógico direto, certo, amor? Que assim, A causa B. Não, A vai melhorar você, que no final, quando você menos perceber, está desembocando no B, no C aqui, vamos botar C de cuidado com o seu aluno. Algum complemento, Amoroso, antes de a gente começar? Não. Efetivamente? E aí a gente tem um monte de episódios para trás que, porra, tem um monte de assunto legal, que quem está nos acompanhando já está vendo isso, mas temos agora o desafio de continuar recebendo os nossos convidados, de continuar falando aqui entre a gente, mas de ir um pouquinho mais para esse lado, mais direcionado para o personal trainer, mas você que é fisioterapeuta, que é nutricionista, a mesma coisa, que é médico, não muda, é atuação profissional do mesmo jeito. E a gente vai começar essa brincadeira numa parte que o Gulu já conversou muito comigo, e acho que dos três aqui é quem mais domina o assunto, por isso que ele está sentado hoje ali do lado, isolado, que vai ser como se fosse nosso convidado. A gente não combinou porra nenhuma de pergunta, pauta nenhuma, só o assunto, mas de tanto que a gente está acostumado a falar sobre ele, que é a teoria dos quatro discursos, que se baseia numa visão a partir do Aristóteles, que pouca gente conseguiu ver. 4 livros são... E que traz uma visão bem bacana da maneira como a gente se comunica com as pessoas de uma maneira geral, e mais uma vez vai desembocar lá na maneira como você se comunica com o seu aluno, com o seu paciente. Amoreco, alguma coisa para... Já quer abrir uma pergunta, não? Eu queria que o Gulu começasse explicasse, a introdução. O que são os quatro discursos? O que são os quatro? Começar no primeirinho aí, fazendo uma base. Mas eu vou fazer um complementozinho na introdução da LAN, porque eu acho legal isso, até para as pessoas terem uma compreensão mais limpa, né, mais clara. Que hoje a gente fala muito, né, LAN, nessa coisa de, por exemplo, você vai num restaurante, aí você fala assim, não é só a comida, é uma experiência, né?
aí tem a luz, tem o aroma, tem toda uma experiência. Então, esse direcionamento que a gente está dando agora nesses assuntos, a nossa experiência com o aluno é a nossa personalidade. Então, você não vai chegar lá, você não vai botar um aroma, pode até botar, né, fisioterapia, pode botar um aroma, assim, você pode ter essas experiências sensoriais também. Só que o que a gente está buscando aqui é que você tenha um desenvolvimento humano e a tua presença, a tua personalidade, seja essa experiência principal com o teu aluno. A gente já até conversou aqui que nós somos os profissionais que a gente tem um maior tempo de permanência com o aluno, com o cliente, no caso, né, com a pessoa, né, dando 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, dá 8 encontros por mês, 12 encontros, às vezes todo dia dão 20 encontros por mês, são 20 horas por mês. Se a gente for pensar em uma relação profissional, que você presta um serviço e você fica, botar em média 12 horas com a pessoa por mês, é bastante coisa. E quando você extrapola em um tempo maior, né, você está 10 anos com a pessoa, põe aí o número de horas. Então, se você não entregar algo além da sua técnica, né, acho que na minha visão, na nossa visão, acaba que não... E fora, não só cria uma aderência, mas também muitas vezes pode criar atritos, pode criar... você não tem um entendimento mais integral da pessoa, né? Integral falando de integralidade do todo, né? Não só da tua série que está passando ali. Enfim, fiz essa introdução, esse complemento aí. Quer falar, Alan? Eu quero, porque é o seguinte, apesar dele, só para chamar a atenção aqui do Amoroso, que apesar dele estar do lado de lá, ainda é a resenha Movement, e apaga a resenha anterior, pré-gravação, porque eu fui extremamente grosseiro com ele. Aí é um cara inteligente com um cara burro, e o cara burro não deixa o cara inteligente falar, e às vezes o cara inteligente desiste, né? Porque você está conversando com uma pessoa burra, assim, cara, tu não tá entendendo o que eu tô falando, vamos conversar com você. Eu desisto, eu tenho desistido. Assuntos que eu tenho um entendimento com profundidade, eu tento falar com a pessoa e a pessoa age como se soubesse mais do que eu desisto, porque, porra, eu vou perder meu tempo ali. Então, não se iniba por causa disso. Porque não fique melindrado. Eu sei pouco de Platão. A gente nem sabe qual era o assunto que a gente estava tratando antes. E um assunto que eu estou empolgado, mas é porque a discussão era outra, na verdade. E estou falando isso tudo porque eu vou puxar um assunto que você fala muito bem sempre, e tudo que a gente está falando não exclui a técnica. Sim. Porque senão o cara, amor, eu falo assim, tá, e aí, eu não preciso saber anatomia, não preciso saber biomecânica, e você, ao longo desde quando que a gente está? 2022? Não sei. Eu acho que é isso, final de 2022. 3 a 4 anos. Desde o primeiro episódio, se eu não me engano, se você não fala isso no ar, você fala antes, cara, tem que tomar, as pessoas precisam entender. Vamos dar um recado tão veemente para a galera. Isso aí, é contigo. Qualquer marombeiro que tenha bastante vontade de treinar, que tenha bastante empenho na academia, com 3 anos e o QI 83, vai saber o suficiente de anatomia e biomecânica. Qualquer anta. Então, se você não sabe, troca de profissão. Isso aí é o básico. É além disso. Tá claro? Pronto. Qualquer Nunca foi tão marombeiro. contundente. Mas a galera entender, né? Foi difícil. Mas esse teu O complemento... nosso público já entende isso há algum tempo. Se vê alguém novo aí que não as sabe... as pessoas que falam comigo sobre o nosso episódio no privado, que me chamam para falar sobre o episódio, têm um entendimento completo disso. Inclusive, uma das que mais conversa comigo sobre o nosso episódio é o Toca. Tá aí eu vou difamá-lo aqui ao vivo não, né, no episódio, para que todos possam ouvir, que não quer vir conversar com a gente. Eu já falei com ele várias vezes. Nosso, não quer vir aqui conversar com a gente, tá? Agora você tá explanado, Toca. Vai, Mugu, Mas foi bom esse teu complemento, que você falou da discussão, né? Discurso, né? Que você falou que eu sou burro, eu sou inteligente. É bom que dá um gancho bom para iniciar essa explicação dos 4 discursos. Né, que às vezes você está conversando com seu aluno, botar, né, na para seu aluno, e você está querendo mostrar um ponto de vista, aí ele está falando de uma outra coisa, e
muitas vezes a gente tem a impressão e a realidade mesmo de que a discussão não vai para frente, né? Quantas vezes a gente não... Estou falando de discussão, mas não é uma briga, uma discussão, não, um debate. Quantas vezes a coisa não foi para frente, né? Não andou, ficou parada, ficou estagnada, aí você faz um argumento, a pessoa faz um outro argumento que não tem muito a ver. Aí, e os 4 discursos, uma das utilidades dele é essa, porque quando você entende, te dá uma clareza para o que você está falando e para o que o seu interlocutor está falando, que assim, é muito importante, é muito importante. Então, isso vai facilitar muito a tua comunicação com o seu aluno, né? Vai facilitar muito a comunicação com qualquer um, com seu pai, com sua mãe, com sua mulher, com seu filho. Vai facilitar muito, é uma ferramenta, para mim, assim, poderosíssima, né? Acho que vocês também sentiram isso quando vocês entenderam, assim, dá uma clareza, dá uma, né, você fala assim, cara, isso aqui eu entendi. É claro que não é tudo, mas é uma bela ferramenta, né? Então vamos lá, os 4 discursos, né? Eles são 4 livros de Aristóteles, né? Que o próprio Aristóteles ele não fez essa conexão. Outras pessoas que estudaram Aristóteles que fizeram essa teoria, mas que a maioria das pessoas que falou isso entendem que Aristóteles sabia disso. Ele apenas não escreveu um livro sobre isso, mas como ele fez todo esse percurso, que ele era meio que já entendido por ele. Então, eu vou colocar uma ordem aqui nos discursos, mas não é uma ordem como se fosse uma hierarquia de importância, porque os 4 têm importância igual, tá? Mas eles entram em lugares diferentes. Então, o primeiro discurso é o discurso poético, né? O que seria o discurso poético? O discurso poético, ele mexe muito com o seu imaginário, ele mexe com o possível, né? Então, quando você, por exemplo, escreve um livro, quando você conta uma história, quando você tem um insight, quando você tem uma ideia, uma percepção de algo na vida, esse é o discurso poético, é como se fosse um embrião, né? Para você, os 4 discursos eles ajudam muito também no raciocínio científico. O raciocínio científico ele se baseia nos 4 discursos. Então, o discurso poético, ele quando eu falei que vem do imaginário, porque como você vai vendo várias coisas na vida, vai tendo várias experiências, você sem querer, às vezes o que a gente chama de insight, você tem você faz um link entre um conhecimento e outro. Só que você não sabe aonde isso vai dar, se isso está certo, não está errado, mas você é capaz de falar, você é capaz de linkar uma coisa na outra, que ao teu ver nunca foi dito, pode ter sido dito, né? Alguém já pode ter feito esse insight, mas na tua cabeça não, e você coloca aquilo para fora. Então tudo que é possível é o discurso poético, tá? Então o discurso poético ele está como eu falei, no embrião, no nascimento do raciocínio científico. Tá? Eu vou falar os 4 e depois a gente vai fazendo os links. Tá? O seguinte é o discurso. A hora que vocês quiserem interromper, maravilha. Eu só já pensa que eu vou... Já dentro desse eu já teria uma pergunta de como você encaixaria a heurística dentro disso. Tá. Mas aí você fala os 4, depois a gente... Tá bom. Volta para o primeiro. O discurso retórico é o segundo. Né? Ele vem logo depois do poético. Por que essa ordem? Quando você tem esse insight, como eu falei, o discurso retórico ele é uma habilidade que você tem de se expressar, né? De você apresentar a tua ideia. É uma habilidade mesmo, é uma arte, né? Não é à toa que ele está dentro do trivium, né? Ele é uma ferramenta para que você possa expressar a sua ideia com clareza. E o discurso retórico, a retórica mesmo, ele tem um compromisso com a verdade, senão vira sofismo. Tá? Se você quer convencer alguém sem levar em conta uma honestidade, uma verdade que você está buscando,
vira puro convencimento, vira uma retórica baixa, uma retórica rasa, que a gente chama, né? Vira um sofismo no final das contas. E o discurso retórico ele tem que ser verossímil. Então, ele tem que ter uma lógica interna dele ali e que pareça verdade. É muito comum, né, a gente estar vendo algum assunto que a gente quer estudar e a gente escuta um discurso retórico e a gente acha, pô, beleza, pô, interessante. E aí vem uma outra pessoa, fala um discurso retórico também, com alguns pontos contrários a esse, e você fala assim, caramba, pô, interessante também. Ambos estão ali buscando a verdade, né? Buscando um melhoramento do argumento. E aí surge o discurso dialético. O discurso dialético nada mais é do que você raciocinar e pensar em cima de dois ou mais discursos. Aí já começa a tomar corpo o que é o raciocínio científico, né? Então, quando você está no discurso dialético, que é essa habilidade também de você raciocinar em cima de dois ou mais discursos, você já entra no discurso da probabilidade, de ser provável. Então, quando você está no retórico, fala assim, pô, isso parece verdade. É verossímil, parece verdade. Quando você analisa dois ou mais discursos, você já tem material para você decidir, falar assim, isso aqui parece, assim, provavelmente isso é verdade. Já entra no provável, né? Não é a verdade. Ainda mais porque na nossa área, né, trazendo o gancho para a nossa área de atuação, que é a área da saúde, a verdade ela é um conceito muito complicado que a gente pode fazer um episódio inteiro para a gente falar disso, porque a verdade, como a gente está acostumado a pensar, uma verdade, um conhecimento apodítico, né, um conhecimento que não tenha como ser quebrado, é muito difícil de chegar, é muito difícil. Mas por isso que o poder do dialético na nossa profissão é muito importante. Que é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Que inclusive fui eu que falei e o Alan já falou também algumas vezes, que o conhecimento científico, a investigação, ela começa a partir do dialético e não do retórico. E fazendo uma analogia, a gente, infelizmente, a nossa ciência, né, na maioria, não vou generalizar, mas ela para no retórico, porque o retórico é o artigo científico. Né? O pesquisador ele teve uma ideia, um insight, alguma coisa para ele pesquisar, ele fez a retórica dele, a gente tem que acreditar que foi buscando a verdade, né? Só que aquele artigo científico que muitas pessoas tratam como se fosse estou com um artigo científico, como se fosse o fim, ele é o início. Porque você tem que pegar vários artigos científicos, que era o que Aristóteles falava, que era o conhecimento, ele se dá através do conhecimento do que os sábios falam, né? E nesse caso, os sábios, no nosso caso do raciocínio científico, são as pessoas, os cientistas que produzem os artigos científicos. Então, a gente não pode parar em um artigo científico, a gente tem que ler vários para a gente ter uma verdade, entre aspas, dentro daquilo que a gente analisou na dialética. Tá? Então, o discurso dialético ele é, vamos dizer assim, o cerne do raciocínio científico. E como a gente não vai chegar numa verdade absoluta, né, porque tentar explicar, como o ser humano tem uma complexidade muito grande, então você vai chegar numa dialética que seja, botar assim, ler vários artigos, só que sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ter espaço para ter um novo raciocínio e que vai mudar essa tua verdade, entre aspas. Então isso vai ser uma constante. Constantemente a gente vai estar investigando e a gente vai estar enxergando alguma coisa que a gente não enxergou. Só que isso que acontece muito, que quando a gente enxerga hoje, por exemplo, já temos material bem robusto,
Aí quando há alguma coisa nova que é para incorporar na coisa, o que acontece? Aquela coisa nova vira a nova verdade. Novo paradigma. E a gente fica pulando de verdade em verdade e a gente não leva em consideração esse processo dialético. Mas que nasce lá na poética. Nasce na poética, vai para o retórico e tem o ápice ali na dialética. Que ali na poética você tem a curiosidade, você tem a imaginação, você tem a criatividade, isso tudo está por ali. Não que isso não venha depois, mas... Sim, porque lendo essa novidade, ela nasce na poética também. Por quê? Porque você está lendo lá vários artigos sobre um assunto teu, que é emagrecimento. Você pode muito bem, você está lendo ali, cara, só pegou artigo só, com nível altíssimo, só monstro, escreveu, aí você fala assim, caraca, cara, eu estou vendo esse aqui, pode surgir na tua cabeça, poeticamente, o início de uma nova visão. E aí o que você vai fazer? Você vai desenvolver essa tua nova visão através da retórica e vai colocar para a dialética, para ser comparado com os outros discursos. Só que o que acontece é que quando nasce alguma coisa interessante, vira uma nova verdade, vira um novo paradigma. Aí que a gente fala que falta um pouco de filosofia, falta um pouco de dialética, de conhecimento disso que a gente está falando, que é falar assim, cara, chegou uma coisa nova, eu vou colocar no lugar de tudo, eu vou esquecer tudo para trás. Não pode. Foi assim, fazendo gancho, foi o que aconteceu de muitos erros da filosofia e da ciência moderna, que esqueceu o passado. Cara. Teve muita gente que começou a escrever sem ter lido os clássicos, as pessoas que sempre falaram que já tinham. Então, assim, a chance de dar errado é grande, porque você está ignorando uma parte. E aí, Gulu, acontece um negócio que eu venho repetindo muito, porque é um desconforto meu, incômodo, com a maneira como as pessoas veem as coisas. A ciência é como se ela tivesse tomado o lugar da filosofia. E a filosofia que surge ali de uma curiosidade de saber de onde vem a nossa existência, né? De onde nós surgimos, quem somos. Que a filosofia tem muito disso, né? Os primeiros filósofos lá estavam, a gente vem da água, vem da terra, vem do fogo. Como é que isso tudo começou? Como é que a vida começou? Como é que ela surgiu? Uma tentativa de dar uma explicação razoável para a nossa existência. E aí a ciência meio que tomou esse lugar e as pessoas entendem, isso é uma interpretação minha, que é a ciência que vai explicar o porquê nós existimos, mas no máximo ela consegue entender um pouquinho de como nós estamos existindo. Até porque ela é posterior à nossa existência, criada por nós. E a ciência é fracionada por natureza, ela é fracionada. O que une a ciência, que você pode falar que você tem um pensamento científico, é a filosofia. É isso. Que ela vai unir, ela vai dar lógica na coisa. Tem um negócio que muita gente fala, né? Porque eu já ouvi você falando, já ouvi o Amoroso falando, e já ouvi vários professores de filosofia falando, e já li alguns livros que é quando a ciência bate na trave, quando ela chega no teto e você fala, caraca, e agora para onde eu vou? Aí que a filosofia entra. E como as pessoas negligenciaram isso, então elas ficam sem saber, algumas pessoas ficam sem saber para onde ir. Mas para mim o ponto principal, Gulo, que eu ainda não consegui traduzir isso num discurso legal, que a ciência ela está olhando esse mundo que nós estamos aqui, o devir, que é um mundo de mudança eterna. Por isso que ela nunca chega nessa verdade. Enquanto a filosofia ela está anterior a isso. Que é como é que nós chegamos nesse mundo de constante mudança? E se é um mundo que muda, essa verdade absoluta, para mim, me parece inalcançável por uma ferramenta criada por seres que são falíveis. Essa ferramenta, como é que ela vai ser infalível? E ela é tratada muitas vezes como uma ferramenta infalível. Eu vou tentar melhorar um pouquinho o que você estava falando, que está muito bom. É que a ciência, como usar uma figura de linguagem, a ciência é como se fosse um foco de luz que ela vai jogar para algum lugar e ela vai estudar aquilo. A filosofia ela tem a capacidade de ampliar esse foco de luz. É só isso. Entendeu? Então não é que não tem essa coisa de uma disputar com a outra. Assim,
os cientistas antigos, eles sabiam disso. Eles tinham uma base filosófica e sabiam o que significava a ciência e a filosofia. Hoje se perdeu um pouco isso, mas é isso. Para eu estudar esse copo, eu vou ter que, cara, mergulhar aqui no vidro, né, na matéria, e tem que ter alguma coisa que, senão você fica só naquilo. E tem um problema aí, Gulu, que é o seguinte: quando eu vou estudar esse copo, com o instrumento que foi criado por mim, enquanto ser humano, estou falando, Sim. e o Alan, estou falando como humanos falíveis, que acho que esse instrumento é suficiente para investigar esse copo. Talvez seja para esse copo aqui. Talvez seja para uma coisa nossa, para uma medida que eu consigo alcançar do cérebro. Mas quantas coisas nós não conseguimos alcançar e a gente nem sabe. E a partir daí começa a se tomar um monte de decisão em relação a questões humanas de determinar certos princípios baseados em instrumentos que por si só já são falíveis. Isso não quer dizer, a gente tem também que fazer esse disclaimer. Quem está dizendo que a ciência é uma merda, não. Pelo amor de Deus. Então, senão eu não leria... Mas a gente está falando que a ciência, ela é... É só entender as suas limitações. Ela seria e ela é muito melhor com a filosofia. Isso. Não, e senão eu não leria a quantidade de artigos científicos que eu leio. Sim, claro. Toda semana para tentar... Porque para tentar chegar nesse grau de que, porra, agora eu tenho de onde partir. Esse grau dialético. E tenho o norte também a seguir, mas não só baseado no artigo que eu li. Esse é que é o problema. Aí, achar que o artigo... Aí o cara quer desculpa, Gulu. É que essas coisas não incomodam. Vambora. O cara quer... Ele bateu numa trave aqui num artigo científico. Aí quando ele bateu nessa trave, ele pensa assim, porra, tem uma questão aqui que vai além aqui. Aí ele vai buscar outro artigo científico. Ele não consegue olhar em volta e falar assim, cara, tem algumas coisas que eu não vou encontrar aqui dentro da ciência. Falta um pouco de reflexão, de contemplação. Isso. Assim, cara, peraí, deixa eu mastigar, deixa eu digerir isso aqui. Em vez de ficar igual deixa eu pegar aqui. Não, cara. Reflete sobre isso. Pensa. Eu não venho mais, a partir de agora, eu vou vir com papelzinho, caneta, porque são tantas janelinhas que você abriu aí, eu já perdi um monte de coisa que você falou que eu queria trazer, amoroso. Mas que essa função dialética da ciência, alguém divulga, aí cai na mão do retórico. Aí ele faz uma divulgação dentro da profissão, dá curso a uma pessoa famosa. Isso. Aí essa retórica que ele passa vira um mito dentro da profissão. Que aí ele vai do poético pro dialético, depois volta do dialético pro poético. Acho que ele nem vai pro dialético, né? Ele nem vai, porque... Talvez do cientista, lá, ele pega do cientista... Ele pega o retórico e fica no retórico. Aí ele faz um discurso, aí ele vira um sofista, ele universaliza o que está no artigo, aí dá curso, ele é uma pessoa famosa, ele bota pra todo mundo. Aí vira um poético, né? Vira um exemplo para as pessoas de baixo. Aí elas começam a propagar isso como se fosse o que o artigo tinha falado. Mas provavelmente foi esse retórico que trabalhou isso. Por exemplo, coisa de encurtamento muscular. Isso não pode ser discutido na nossa profissão. Encurtamento. Tudo que alongou porque está encurtado. Uma vez uma aluna minha, 6 semanas aí, falou, eu sei que ela é encurtado. Eu falei, sabe de uma coisa? A gente não sabe nem se encurtamento existe. Provavelmente o músculo nem se encurta. É uma sensibilidade central que te entrega dor a determinado ângulo que ele ache que é arriscado. Aí, cara, isso mata 95% dos profissionais de educação física. Talvez seja até mais. Não sabe nem se existe encurtamento. Porra, é um dogma, cara. Tem que ler o artigo lá do Lederman, 2010, não lembro direito. Eu acho que é Lederman, 2010. Aquele do alongamento de dor? Que eu acho que eu apresentei essa porra em algum lugar. Foi em curso, pós-graduação, sei lá. Esse tipo de coisa. Eu fui procurar depois, esse cara não deu consecução a esse trabalho, mas, cara, o argumento dele é maravilhoso. É forte ali, ele comparou, pegou um par de estudo, mostrou ali, é um argumento bom. Aí o que eu falei? Eu não falei que não existe encurtamento, eu falei, talvez nem exista, eu não sei, talvez nem exista encurtamento, talvez isso aí seja isso aqui. E a explicação dele, o que ele apresentou, pareceu mais razoável do que o encurtamento antigo. E de onde saem os primeiros artigos que falam de encurtamento? Eu nem sei, sabe? Tem que rastrear essa merda. Eu falei, não vou parar para rastrear. Poderia até parar, mas não sei. Aí, esses mitos na educação física tem milhares, sei lá, talvez seja milhares. São saltos lógicos também que se fazem. A galera abstrai, universaliza, e todo mundo que alguém falou em algum momento que isso acontece, a extensora de 0 a 30, aquela coisa toda, né? Muitos saltos lógicos que aí, só reforçando o que o Gulu falou,
Eu já fiz esses saltos, porque eu lá no, todo mundo. lá Nós na fazemos até faculdade, hoje. Nós fazemos lendo até artigo hoje. científico, eram vários saltos. Pô, se isso aqui tá vendo aqui, eu vou fazer assim, vai acontecer isso. Aí, de vez em quando, tu vai lá fazer e dá certo. É. No aluno seguinte, não dá certo. Porque no começo, cara, Aí tu fica como? Quando não dá certo. quem é recém-formado, cara, tem que fazer isso mesmo, cara. Porque quando você. Tem que trabalhar no mito. tem que trabalhar no mito, porque é o que tem. É o que você tem, cara. Fica no discurso poético, Aí cara. depois nem você retórico, vai. cara, Exatamente. Aí você vai vendo outros discursos, aí você começa a ganhar uma capacidade de você raciocinar Mas, Gulu, autonomamente. Deixa eu só terminar o último discurso. era isso que eu ia pedir. Então. Não, era isso que eu ia pedir. Então. Aí a gente foi do poético pro retórico pro dialético. E aí, reforçando que nesse dialético, né, que é a arte de raciocinar sobre 2 ou mais discursos, e que na nossa área da saúde a gente não vai chegar numa verdade absoluta. E aí vem o quarto, que eu acho que é bonito, porque ele é o discurso analítico. Algumas pessoas chamam o dialético de dialético lógico, e às vezes de analítico lógico. Mas eu acho, isso é uma percepção minha, tá? Tudo que eu falei até agora não foi criação minha, lógico, óbvio, que eu não tenho a menor capacidade para isso, para criar isso, para sair de um discurso poético disso. Mas essa parte foi porque eu acho que a lógica, eu não gosto de encaixar ela nem no terceiro, que é o dialético, nem no quarto, que é o analítico, porque ela tem que estar em todos. Desde o poético, pô, você começa a falar uma história, um link que você fez, você precisa de lógica ali. No retórico, você precisa de lógica. No dialético, você precisa de lógica. E no analista, você precisa de lógica. Então, a lógica está nos 4. Isso é uma visão minha. Tá? Por exemplo, eu não posso pegar uma criança grega lá na Paideia e ensinar a Ilíada para ela e, de repente, eu falar que o Aquiles está lutando lá contra algum herói e descer um alienígena e abduzir o Aquiles. Isso não tem verossimilhança lógica nenhuma dentro da história. Então, precisa de uma consecução lógica. Né? Então, e aí, explicando o discurso analítico, né, que é o quarto, como na nossa profissão, principalmente, vamos dizer, numa ciência rígida, numa matemática, poderia chegar no quarto, existe uma verdade que pode ser dita no quarto discurso, que é a conclusão, o quarto analítico, a conclusão, passamos poético, retórico, dialético, e chegamos a essa conclusão que não tem como, é isso. Pode ser que chegue, mas se tratando de ser humano, não vai chegar, tá? Não vai chegar. Então, o analítico, ele é uma volta a toda, uma explicação do caminho da onde você chegou. Quando você chegou, você teve a ideia no poético, aí você discutiu a tua ideia, você colocou outro discurso e você discutiu os outros discursos dialeticamente, como é que você explica todo esse caminho? É através do discurso analítico. É como num diálogo com 2 ou mais pessoas, depois de 2 horas de diálogo, nós 3 aqui, a gente sentou, conversamos sobre um assunto, né, cada um foi no discurso poético, defendeu o seu ponto, analisamos os 3 discursos nossos, os 3 pontos de vista, e a gente chega no final e fala assim, pô, e aí, o que a gente pode tirar daí? Aí a gente, pô, aquela parte do Alain é dita como verdade, que a gente considerou nos 3 discursos, do amoroso, então a gente faz um caminho, é toda uma análise do que foi feito. É como se você analisasse alguns artigos e você fizesse um outro artigo analisando tudo aquilo que você pegou, uma meta-análise, deixa de ser a meta-análise. Por isso que eu acho que a eficácia de você aprender e entender os 4 discursos tem essa questão do relacionamento, de você estar conversando com o teu aluno, que eu vou explicar também, vou fazer um link com isso, e tem um entendimento da ciência, do artigo científico, que foi como o Amoroso falou, eu já tinha pensado nisso também, é uma meta-análise, o 4 discurso é uma meta-análise, feito com, aí eu volto a reforçar, a questão da verdade, da honestidade intelectual. Que a gente meta-análise hoje em dia. Exatamente. Mas é porque tudo, então... desde o poético, se você não tiver verdade, já começa cagada. Porque eu falei, né? Ali de exatamente, já começa cagada. Aí fica muito mais fácil no retórico você faltar com a verdade,
Você pode faltar com a verdade no dialético e pode faltar com a honestidade, vou botar assim, com honestidade. Porque O retórico é o mais perigoso, a verdade né? é aquilo que eu falei, a gente pode fazer um episódio só disso. Então, a honestidade. Você pode estar até errando, você pode estar até... você pode não ser perfeito na tua análise, mas você está buscando... Você está buscando a verdade, que buscar a verdade é ser honesto. E... fazendo o link, que aí eu sei que o Alan já quer falar alguma coisa, fazendo o link com o diálogo com o teu aluno, vamos botar agora lá na ponta, você com o teu aluno, que eu comecei falando o negócio da discussão, que às vezes não anda, porque você que entende disso, que sabe, que entendeu os 4 discursos, que sabe percorrer, fazer esse caminho de ida e volta, quando você está discutindo com a pessoa, dialogando, debatendo com a pessoa, você consegue identificar se aquela pessoa está presa na retórica, se ela não está querendo ver o teu ponto de vista. E às vezes isso com o aluno, porque você tem uma relação ali de prestador de serviço, e ele está ali na retórica, ele não quer ver. Muitas vezes, se você continuar, se você forçar, se você ficar encurralando ele, pode ser prejudicial para a tua relação. Porque ali, cara, você quer o quê? Você quer ser o dono da verdade, o dono da razão, ou você quer ter entender o teu aluno com carinho, com amor, que você fala assim, cara, ele não está alcançando o que eu estou alcançando. E por isso eu vou encurralar ele, por isso eu vou deixar ele sem graça. Entendeu? Às vezes o cara não sai do poético. Ele está argumentando contigo, só que ele nem estudou, ele nem viu. Quantas vezes não aconteceu isso, cara? Antigamente, quando vinha matéria no Globo, matéria naquela revista que era Vejinho, não sei o que, ela saiu uma matéria ali, o cara, se o cara lê uma matéria na revista, aquilo é discurso poético, ele nem estudou ainda, ele nem aprofundou. Aí vinham os alunos, acontecia muito isso, segunda-feira, vinha um aluno aqui, aí você começava a falar, a tentar uma dialética, uma retórica, uma dialética, ele não saía do poético. E às vezes, já vi, aluno, personal, amigo meu, ficar pé da vida com o aluno, porque tentou explicar e o aluno não entendeu, e aí o aluno ficou chateado, o personal ficou chateado, bastava ele entender que o aluno estava no discurso poético ou no máximo no retórico. Aí você recua. Você recua, cara, você dá uma recuada, você fala assim, cara, vou encurralar o cara, vou deixar o cara sem graça, eu sou o dono da verdade. E ali você tem uma maneira, até porque foi o que o Alan falou muito bem no início, é uma questão de carinho, uma questão de você querer o bem da pessoa. E não ser o bambambam, né? O cara que, não, deixa eu ensinar isso aqui para ela. Então é uma ferramenta importante para qualquer, não só para o aluno, mas teu pai, tua mãe, tua mulher. Às vezes o debate ele engasga porque estão em discursos diferentes. A gente já conversou muito sobre isso, né, Lange? Assim, porque a gente tem essa convicção de que o ideal é a gente sempre chegar na dialética, até porque o discurso dialético, quando eu estou debatendo com vocês três, não é para eu ter razão, é para eu melhorar o meu argumento, eu melhoro a minha retórica, ou seja, eu melhoro a minha capacidade argumentativa com o discurso dialético. O discurso dialético ele é um combustível, ele é uma maneira do seu argumento crescer, e não um embate para ficar um destruindo o outro. Isso que acontece com a retórica baixa, rasa, é ficar um querendo destruir o outro. Aí não só isso, né? Só isso. É disputa para ver quem ganha. Vira um fla-flu, que você tá mais por dentro, você fica esse negócio de emagrecimento, você fica aqui, volta e emenda no fla-flu. Política é fla-fluzista total, 100%. Total, só fla-fluzeiro. Total, entendeu? A pessoa, ela tá discutindo política, ela não quer... Ela está torcendo por alguém. E tem outra coisa, quando, às vezes, até um processo inconsciente. Quando alguém faz um argumento que é bom, que ela deu aquela... Sabe quando você sente no estômago, cara, aquilo te causa uma repulsa, normalmente, nas pessoas, né, que estão discutindo. E isso acontece muito na nossa profissão. Esse ponto aí eu acho que é muito legal para quem está ouvindo. Você falou que eu queria falar. O que eu queria falar você já resolveu. Porque eu ia dizer o seguinte, espera que vocês estão olhando e falam assim, tá, mas o que essa porra aí tem a ver com a minha relação com o meu aluno? Você já deu a explicação que eu ia falar, espera que daqui a pouco a gente vai chegar lá. E vai ter mais exemplos. Mas agora eu vou falar como isso é importante para um detalhe relacionado à mídia social, porque a mídia social virou fonte de informação. Completamente. E de estudo. Tem gente que estuda pelo Instagram. É o novo jornal nacional.
O que o William Bonner falava era lei. Agora o que o fulano de tal na internet Exatamente. Mas na nossa área, também tem gente que se informa, em vez de de ler o artigo e de fazer um curso, acompanha determinado cara no Instagram. É um discurso poético. E aí observe uma São coisa raros os caras que não estão no poético. Muito difícil. Como esse conhecimento pode ajudar. E às vezes o cara, ele tá lá, parece que ele tá numa puta dialética, mas ele tá só numa retórica. E como é que você se salva disso? Se você entende o que o cara está fazendo retórica, você desconfia do que ele está falando, por mais conhecimento que ele tenha. Do ponto de vista filosófico, eu li umas coisas, eu não vou saber reproduzir a explicação, mas assim, pelas vias do conhecimento, vamos supor, de estatística, que isso é o que eu mais vejo na internet, eu consigo criar a história que eu quiser. Praticamente. Retoricamente. Como eu consigo me defender se eu não sou um cara que tem um puta conhecimento científico para saber se um cara que tem um puta conhecimento científico não está me enfiando um monte de retórica goela abaixo. E me enfiando uma retórica que para mim entra como se fosse uma dialética, ou seja, esse cara realmente ele está preocupado com a verdade. Ao invés de iluminar, escurece. Quando ele está sendo só mais um sofista, que às vezes nem ele mesmo está sabendo o que está sendo. E uma coisa que eu vou falar, presta muita atenção nos caras que não têm as perguntas abertas, mas eles já têm as respostas prontas e fingem que têm as perguntas. Quando o cara tem a resposta pronta, ele dificilmente, eu não estou dizendo que nunca mais, mas dificilmente ele consegue novamente sair e voltar para a pergunta para entender que a resposta dele está certa. Por exemplo, falar um assunto que eu acho que é tranquilo. Comer menos emagrece. Ok? Beleza. O déficit todo mundo acredita. O déficit energético. Todo mundo já entendeu que o déficit energético é importante. Então, se eu parto agora eu vou investigar como é que isso acontece, quais são os mecanismos, como é que as pessoas respondem a isso comportamentalmente, quando você fala para comer menos, quando você dá menos proteína, mais carboidrato, menos carboidrato, mais gordura, menos gordura. Só que eu já parti da resposta. Então eu já estou fodido na largada. Mas, Alan, isso não é óbvio. O problema é achar que isso é óbvio. Porque essa resposta está definida para você, porque você cresceu ouvindo paradigma, e você é incapaz de realmente fazer a pergunta: será que eu preciso do déficit energético para emagrecer? Ou, para quando você começar a bater em algumas coisas que questionam isso, você entender que, mas espera aí, como isso acontece de fato? E será que é só isso? Não é um axioma, explica, né? Não é. Mas só que quando você parte da resposta, você pode gerar caminhos que, por exemplo, cara, é só comer menos e ponto final. E você fica preso nessa porra para sempre. E você não entende que, por exemplo, será que eu não entrei em déficit energético porque estava emagrecendo? Será que não foi o contrário? Você se limita a fazer esse tipo de pergunta porque a resposta já está pronta. E sim, dificilmente alguém vai dizer que alguém que emagreceu, que o emagrecimento não está associado ao déficit energético. Mas olha o que eu falei agora, já mudei a frase. Se você está atento ao que eu estou falando, você reparou. Inicialmente eu falei uma verdade estabelecida, uma resposta estabelecida, que é o déficit energético que emagrece, e mudei a frase sutilmente para o emagrecimento está associado ao déficit energético. Isso faz uma puta diferença na maneira como você vai enxergar a intervenção de uma pessoa que quer emagrecer. Porque você muda a ordem, cientificamente falando, do que é variável dependente, do que é variável independente. Então, eu comecei com o déficit energético como uma variável independente e terminei o meu discurso, ele agora é uma variável dependente. É uma resposta
do organismo a uma intervenção que você faz. Se você conseguir provocá-la de maneira dependente da tua intervenção, a pessoa certamente vai estar emagrecendo. Provavelmente, né, com um grau de probabilidade muito alto, essa pessoa vai estar emagrecendo. Então, você ficar atento, e eu falei uma coisa muito mais simples, mas pode ir na internet e olhar, principalmente no meio da dieta, no meio da nutrição. A educação física tem um pouco menos disso, ela é um pouco mais tranquila nesse sentido. A nutrição, toda vez que você vir alguém dizendo, inclusive eu, que caio nessa armadilha também, eu não estou me tirando do pacote não, eu estou dentro desse pacote aí, que a gente erra aqui e de vez em quando eu me pego nesse erro. Alguém falando que um único fator sozinho é responsável por qualquer coisa no comportamento humano, essa é uma resposta pronta, é isso que eu estou falando. Sim. Essa pessoa não está mais preocupada com as respostas. Ele quer que seja isso. Aí ele vai fazer todas as maravilhosas análises dele para chegar nessa resposta, porque ele não parte da pergunta. A tautologia, né? Ele parte da resposta. E vai voltar para a resposta. É, e vai voltar para a resposta. Repetição de princípio. Exatamente. E esse conhecimento, ele serve na sua relação com o seu aluno e ele serve na sua relação como eterno estudante que todos devemos ser para dar o melhor retorno possível para o seu aluno. E dentro do exemplo agora da relação com o aluno, muitas vezes o aluno vai estar no discurso poético e indo até por retórico, enquanto você está querendo entrar no dialético, num assunto que talvez você domine melhor do que ele, mas convencê-lo significa criar um desconforto que não melhora a sua relação com ele e não melhora a sua intervenção. Que às vezes não faz nem diferença na intervenção, Guru. Você briga com o aluno para convencer, para dizer que ele está errado, porque é um negócio, nesse caso que a gente está falando, que você domina. Ele não se convence do que você falou, porque ele está num ambiente retórico poético, está lá muito no poético, e está trabalhando em retórica com você, não está disposto a entrar na dialética. E no final, se vocês nem tivessem falado sobre isso, não ia fazer diferença naquilo que você está prescrevendo para ele. Então, para quê? Então, identificar isso. E não só essa questão da... A gente está falando muito dessa questão dos discursos em cima de conhecimento técnico, de prescrição. Mas também abrange também a questão ética, a questão de relacionamento mesmo. Porque, por exemplo, tentar dar um exemplo aqui. Sei lá, se combinou alguma coisa sobre desmarcar a aula, sobre o motivo de desmarcar, o porquê de não marcar, que cobra, que não cobra, não sei o quê. Isso pode virar de repente, não, eu desmarquei porque eu estava passando mal. Ué, mas a gente tinha combinado que seriam 24 horas antes. E aí aquilo pode ser que também o teu aluno, ele queira estar com a razão, ele não está escutando os teus argumentos, e você, de repente, por uma discussão de uma sessão a mais ou a menos, você vai azedar o teu relacionamento. Estou falando de uma questão de cobrança, que é uma questão até um pouco sensível, delicada, mas pode ser de qualquer outra coisa. Pode ser de qualquer outra coisa, de atraso. Estou atrasando, ou o aluno atrasa, ou você atrasa. E aí começou, não, mas eu atrasei. Enfim, não é só na parte técnica. É você entender que a gente fica ali conversando 1 hora, falei isso no início, a gente fica muito tempo com os alunos, então tem muito assunto, né? A gente tem muito assunto, a gente fala... A gente, às vezes, é psicólogo, né? A pessoa começa a falar da vida, e aí? A pessoa vai começar a falar da vida dela. Aí fala uma coisa, fala do marido, fala do filho. Daqui a pouco tu vai querer tá dando lição para ela, vai querer ela não quer enxergar um ponto de vista e você vai querer empurrar... Você que vai resolver. Você que vai empurrar a goela abaixo. Ou então você vai falar assim, você não resolve isso, você sabe muito bem por quê, porque você não enxerga. Assim, enfim. Eu acho até, Gulu, que nesse sentido aí que você falou, abrindo parênteses, em alguns casos, o professor de educação física, o personal trainer, escuta até mais coisa do que o psicólogo. Sim, isso aí, irmão, isso aí... Porque o grau de relação é completamente diferente, não é oficial. Vamos colocar como desabafo? Não é desabafo, mas só para dar um tom mais poético aqui pro negócio. O desabafo oficial é diferente do desabafo espontâneo. E eu tô falando isso porque tudo que você
quando a gente está conversando com as câmeras desligadas, nosso comportamento é diferente. A gente fica mais solto, a gente fala melhor, a gente até se interrompe mais, até porque a gente estava se interrompendo. Fala palavrão. Fala mais palavrão. E o se interrompe mais é legal, porque a gente estava se interrompendo com a câmera ligada também, mas a gente tomou esporra aqui, eu e o Amoroso, e melhorou. Às vezes até tu acaba falando de menos por causa disso. Mas faz parte. Eu tive uma experiência essa semana com uma aluna, também ilustrei isso de um outro ponto de vista. A gente tem uma relação bacana pra caramba, e numa determinada aula eu falei assim, pô, vamos filmar a aula? Não é para postar no Instagram, pode vasculhar no meu Instagram e não tem post das minhas aulas. É uma coisa que eu não gosto de fazer. É minha aula, do meu jeito, e eu não quero expor, já fiz muito pouca coisa minha de aula, eu coloquei no Instagram, enfim. Aí ela, na hora que eu falei que ia filmar, assim, mas você vai botar isso em algum lugar? Eu falei, não, no máximo, se você ficar confortável, eu vou compartilhar com a sua família. Mas na hora que eu liguei a câmera, mudou. O comportamento dela mudou. Aí, e eu falei para ela, no final eu falei, você, depois que eu liguei a câmera, você não fez metade das coisas que você faz quando está desligada. E ela riu, porque a gente acaba ficando. Então, trazendo isso para a relação, a nossa relação com o aluno, ela é uma relação de, entre aspas, desabafo, oficiosa. E com o psicólogo, ela é oficial. Então, talvez a gente ainda escute mais. Talvez, gente? Eu estou afirmando nada. E com essa ferramenta dos quatro discursos, você consegue saber aonde que ela está. Isso. Em cada momento. Porque pode transitar, por exemplo, eu ia falar sobre isso que você falou agora, de déficit energético, né? Ainda mais que eu te conheço, eu sei, não é porque é você, mas eu sei da tua honestidade intelectual quando você estuda isso, eu sei, assim, eu alcanço bem que você realmente quer achar, você pode descobrir alguma coisa que vai de encontro que você... Se quiser, depois eu já dou até um exemplo. Pois é. Então, o que a sua explanação que você fez agora há pouco, só para ilustrar os quatro discursos, você fez retórica, mas eu sei que você já fez muita dialética, você fez analítico, e para fazer o discurso analítico, ou seja, para dar toda aquela explicação que você fez, que você não chegou numa retórica, você chegou nesse teu raciocínio através de uma dialética, que eu sei que você já leu bastante, continua lendo, continua buscando essa dialética eterna, né? E o legal é que essa transição, por isso que você pode observar em você e no outro, essa transição, quando você domina, eu estava te escutando, eu estava vendo as transições que você estava fazendo. Porque para você explicar, para você fazer análise, você tem que usar o quê? A retórica. O que é o professor, o bom professor, se ele não é um cara que ele vai até a dialética e a analítica e depois ele volta para a retórica? Porque ele vai ter que explicar. Ele vai ter que explicar a conclusão que ele chegou honestamente da dialética. Então, assim, é uma transição, não é e corroboro com aquilo que eu falei no início, não tem o mais importante. Porque você necessariamente vai ter que passar por todos. Tem uma ordem, mas não é uma tem ordem. Tem uma ordem porque realmente eu acho que essa ordem faz sentido. Do poético, retórico, dialético, analítico, faz sentido. Mas é uma transição. Você pode ir do poético para o dialético, você pode fazer um salto. E aí para explicar esse salto, você vai ter que usar a retórica e a analítica. Então, assim, para mim... Vou contar uma historinha, então, sobre isso, porque, assim, e até trazer de novo aqui para o nosso objetivo. Que, além, quando a gente fala de melhorar a atuação profissional, a gente está falando muito da relação com o aluno, com o cliente, com o paciente, mas também, para melhorar essa relação, e a gente falou da questão técnica, você também tem que aprender a se preparar melhor. E se preparar melhor passa por ser uma pessoa que realmente tenha uma capacidade mais crítica de olhar o todo, que é o que eu acho que deveria ser a definição correta de pensamento crítico, que, Amoroso, depois eu queria que você falasse sobre isso, que confunde com análise crítica. O cara aprende a ler um livro criticamente, a ler um artigo criticamente e fala que tem pensamento crítico. Não, ele tem análise crítica. O pensamento crítico, ele é mais holístico.
Ele é mais o quanto você consegue concatenar, porque você pode fazer uma puta análise crítica de um artigo científico ou de um livro, e na hora de pensar criticamente aquilo, ser uma bosta o seu pensamento. Mas o pensamento, a análise crítica, o pensamento crítico, cara, eu separei análise de pensamento. Mas, tá? mas ele não tem como, ele fugir da retórica da dialética. Porque para você, por exemplo, fazer tem a crítica adjetiva e substantiva, né? A crítica adjetiva é aquela que você não gostei, você põe um adjetivo para falar sobre a sua crítica, ela se baseia em adjetivo. E a substantiva é quando você tem alguma... Autora chinês? E a substantiva, que é a que vale, é que tem substância. E para ter substância, você tem que ter um pensamento dialético. Senão você vai entrar na retórica rasa e adjetiva. Então você tem que ter... Então, assim, não tem como você fugir da retórica da dialética. Perfeito. Não tem como. Mas eu entendi o que você falou. Entendeu o que eu estou extrapolando aqui para o porquê que a gente está falando sobre isso. Eu só estou querendo ter o cuidado de passar para a galera que está ouvindo. Quando você critica, quando você tem que tomar o cuidado, quando você for criticar, cara, a crítica ela é uma ação sensível. O cara não pode querer ser um critiqueiro, né? Sou critiqueiro, critica tudo. Porque vira Hegel, né? Vira uma coisa negativa. Você quer destruir, você não quer... A crítica, ela tem que ser construtiva. Fica até um jargão, né? Crítica construtiva, que é... crítica, vou fazer a crítica. Às vezes o cara fala assim: acabar com a tua vou vida, fazer a crítica construtiva. E ele quer te destruir. Mentira que é. Entendeu? Não, mas o que eu estou falando, então, está claríssimo isso aí. Eu só estou dizendo o seguinte: estou tentando fazer a ponte para quem está nos ouvindo. Do porquê que a gente está falando sobre isso. Sim. Tentando só trazer um pouquinho mais. Tá, você falou que ia ser a minha relação com o aluno, agora você já está falando de um negócio que é se preparar. Isso passa sempre por se preparar. E só contar essa historinha dialética, eu tenho um fisioterapeuta que agora está se formando em educação física. Se já não tivesse formado, eu vou até perguntar para ele, que acabou virando meu amigo, que é o Pablo Santurbano. Ele está fazendo educação física? Ele está fazendo educação física, acho que já está se formando. Tá? E... ele faz um trabalho fantástico, um cara que mudou a minha maneira de ver a prescrição de exercício, mudou a minha maneira de ver a atividade física, me guiou para várias coisas, inclusive mudou a minha maneira de ver a obesidade, quando eu fui fazer o curso dele. E no segundo curso dele que eu fiz, que ele estava falando de gasto energético, e ele tinha lá um slide, lá, uma parte da aula, que ele falava do aumento do gasto energético com a atividade física e como as pessoas de algumas tribos de caçadores-coletores tinham um nível de atividade física mais alto e, consequentemente, um gasto energético mais alto. Que isso, obviamente, teria uma intervenção na questão da obesidade, porque é óbvio que o gasto energético é importante. Não confundam o discurso que eu fiz anterior com dizer que isso não é importante, porque é. E eu fui ler os trabalhos de um pesquisador chamado Hermann Pontzer, muito bem escritos, muito bem fundamentados, que davam conta de que talvez esse aumento da atividade física, o gasto energético, ele tem um teto. Você continua fazendo, mas ele vai crescendo, o gasto energético, junto com a atividade física. Uma hora a atividade física continua subindo e o gasto energético ele estabiliza. E quando eu mostrei isso para o Pablo, como é que esse cara, como é que ele é foda? Ele, na hora, parou, cara, não tinha visto outros trabalhos do Pontzer. E ele mudou o discurso dele. E eu venho há muito tempo falando sobre isso nas minhas aulas que eu já dei, curso que eu já dei, post que eu já fiz. Tem post que está lá, inclusive, ainda. E ano passado saiu um trabalho questionando o Hermann Pontzer. A primeira coisa que eu fiz, cara, porque aí você faz... Como é que a pessoa lê esse trabalho? Deixa eu buscar os defeitos. Não, cara, eu quero ver os defeitos não que eu estava defendendo, porque, porra, se eu estava errado, eu não posso dar mole de continuar repetindo o erro. E o que as pessoas fazem? Porque elas falaram muito sobre aquilo, voltar atrás agora é complicado. Então eu vou achar o defeito no contestamento, na contestação, não naquilo que eu estava defendendo. E aí, isso foi ano retrasado, 2024. Quando eu mandei para o Pablo, ele falou, cara, não é possível, porque, porra, eu ensinava desse jeito. Mas é isso, cara. Mudei. Aí eu ainda falei para ele, porra, desculpa, cara, eu fui te ajudar, te fudi. Mas calma que não termina aí. E aí, 2025, sai outro trabalho do Pontzer mostrando que ele está certo.
na mesma semana, ou no mesmo mês, não sei, eu tive acesso aos 2 trabalhos juntos. Eu não olhei a data de publicação exatamente. Sai um outro dizendo, mais confirmando o de 2024 que ele está errado do que ele está certo. E aí eu fui fazer uma análise crítica e eu mandei para o Pablo. Análise. Tu pensa, será que Aí eu agora mandei, o pesquisador Pablo, tá preso no olha ego? aqui, ó, a parada não acabou ainda. E quando eu fui fazer uma análise, eu ainda mandei para o Pablo. Falei assim, ó, fazendo aqui a análise ponto a ponto, a galera que está contestando o teto, que é o que eu venho falando há muito tempo que existe, parece estar certa. E ela foi mais honesta na análise. Ela colocou uns dados aqui que o Pontes omitiu. Só o fato dele omitir já me deixou com o pé atrás. Então, qual é a postura hoje em relação a isso? Eu não sei. Um passinho atrás. E eu tenho sempre o cuidado de falar, parece que, talvez seja assim, é verossímil, a probabilidade maior que seja isso, mas você não consegue afirmar por causa da constante mudança. Nós estamos sempre em movimento. E aí, hoje, eu já não falo nem que tem, nem que não tem, mas já estou num discurso mais de que provavelmente, aí eu já fiz recentemente no meu story um post, é que não fica registrado lá, falando, ó, provavelmente existe um modelo aditivo, que é o que chama, é o seguinte, é modelo aditivo e modelo restrito. O modelo aditivo é o que vem vigorando há muito tempo. E o Pontes, ele questionou esse modelo e trouxe o modelo restrito. E agora eu já estou falando assim, provavelmente o modelo aditivo estava certo. E a tentativa de mudança encontrou um negócio por causa de um viés de medida. Aí, de novo, a maneira de medir os instrumentos que a gente tem, chegar a essa conclusão, talvez o instrumento não esteja medindo exatamente o que a gente quer que meça. Olha como é que é complicado esse negócio. Então, pezinho atrás, provavelmente o modelo aditivo está certo. Provavelmente. Pode ser que tenha um meio caminho entre os dois. Pode ser que para o cara que está obeso isso aconteça porque tem a questão da termogênese adaptativa, tem a questão da defesa do organismo, mecanismos compensatórios, aí não vou falar, senão vou entrar só em obesidade. Então pode ser que para o cara que está em obesidade exista uma restrição por conta dessa mudança na hora que está emagrecendo do corpo querer defender. Pode ser para o cara que está magro isso não aconteça, para o atleta aparentemente isso realmente não acontece, os caras conseguem gastar mais, e aí tem um problema que é o limite que você consegue comer também, aí entra numa... Enfim, ou seja, mas... fecha o pezinho. Aí, porra, Alan, você está em cima do muro, e na ciência talvez, às vezes, a grande decisão seja estar em cima do muro. Isso não seja ser indeciso. Sim, claro, lógico. Essa tua história é maravilhosa, assim, acho que ela retrata perfeitamente o que a gente estava falando de quadro discurso. Porque você, nessa tua, mais uma vez, né, eu tenho essa coisa meio automática, mais uma vez, você usou aí a retórica, a dialética e a analítica. Quando você fala assim, falou para o Pablo, eu analisei, o que você fez? Você fez a dialética e analisou. Aí você chegou numa probabilidade, que é mais provável, que você acha que é mais provável, por quê? Você está falando que é provável porque você está vendo uma nuvem ali que é provável que chova? Não. Você está provável porque você fez uma dialética, aí você usou a retórica, você está explicando. Tem que explicar aquilo, você tem que explicar. E tem que fazer o caminho, que é analista. Então você foi ali do segundo discurso, que é a retórica, para o terceiro e para o quarto, e você fica brincando. Você fica indo ali, voltando. E não ter arrogância de falar, não estou falando eu não, qualquer um, inclusive eu, que é isso, e isso não tem mais discutido, isso está provado, isso te ajuda. Se você não usa o discurso retórico dessa maneira, te ajuda a voltar atrás. Porque, cara, eu vou te falar, o que eu fiz de podcast falando que o modelo era restrito, porra, pode buscar aí, não tá no gibi. Cara, eu acho que você tá mais nessa área, mas, cara, eu acho que a melhor postura é essa que você fez com o Pablo. E aí, por exemplo, se você estivesse fazendo um post, fazendo um vídeo, e falou assim, galera, é isso, aí você foi na retórica, na dialética e na analista, fez as três, fez a tua explicação, que você leu isso, leu aquilo, e aí você acha isso, não sei o quê. E aí no final falou assim, galera, se alguém tem alguma novidade aí que eu não vi, que algum artigo novo, alguma coisa, por favor, me mande, porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar esse meu argumento. Eu quero, assim, não tá acabado. Mas, o que a gente tem é a ciência como uma ferramenta, né, de investigação, e pelo que eu vi da ciência, do que saiu, da minha prática, enfim, de tudo, é isso aqui que eu estou explicando. E com todo esse cuidado... Não estou querendo ser o dono da verdade, não estou fechando o assunto, pelo contrário.
Mas aí vem a coisa da crítica. Vem cá, e aí? Alguém tem alguma coisa? Mas com todo esse cuidado, tome um outro cuidado. Ao identificar que a gente falha, que não pode ter arrogância, que a gente tem viés, isso tudo, Sim. você não se livrou. Não. Eu não estou livre. Não, lógico que não. Eu posso... Eu Por isso, sou enviesado, posso Então, me E fuder. tá enviesado na maioria das coisas ainda. Isso, na porra. maioria. Mas, não é Alan, nem mas eu na tô maioria. falando, mas quando você chega no final e fala assim, galera, eu expliquei isso, né? Fui do discurso 2, 3 e 4, expliquei isso, é isso. E aí? Alguém tem alguma coisa para falar? Porque alguém tem que falar alguma coisa com essa honestidade que você tá, com essa abertura que você tá. Me fala aí, põe na mesa, vamos botar na mesa, vamos discutir. Que aí, pô, vai ser lindo. Mas isso, chega alguém porra, que coisa maravilhosa que alguém chegar depois de uma explicação de você, que é um cara que estuda muito isso, aí alguém vai e te mostra um negócio que você não viu. Falei, cara, Porra, exatamente. coisa linda, cara. Lindo. Agora, lindo para quem tá querendo realmente, tá aberto, tá com honestidade intelectual. Não alguém que tá preocupado em vender curso, entendeu? A Isso. qualquer custo e ser um retórico. Exatamente. Tem uma galera que só quer vender Só mesmo quer vender. e é. E é isso. E não tá errado querer Não, vender tá errado, também. não, defender o leitinho das crianças. O problema é a Mas maneira cada como um faz tem isso. cada um tem sua maneira. E o fato da gente estar falando isso e tomar cuidado com isso não isenta a gente de fazer merda também. Sim, claro, Isso eu lógico. tenho clareza disso. E eu fico me questionando assim, onde o meu viés está me cegando? Porque cega. Eu tenho certeza que algumas coisas eu deixo de ver. Por causa de viés também. Por causa de falibilidade humana. Agora, voltando, Gulu, para a gente encerrar esse episódio, eu vou te falar... Oi? Vamos falar assim, a gente vai fazer um... Para fazer outro, calma. Continuidade, né? Porque Vou dar continuidade. Posso falar outro assunto já nesse mesmo. Não, então, vou encerrar este episódio. Isso. Tá. A gente já tem tempo suficiente para encerrar. Tá. E deixa a quantidade pro outro. Para encerrar esse episódio, tá, certo. Eu sou um cara, porra, delicado. Que delicadeza. Então, vamos encerrar. Se desligado a câmera. Não, era muito pior. Eu tô educado, eu tô muito educado. A Karina que fala, minha mulher, a minha esposa fala, porra, Alan, você só acha que você está sendo educado. Essa é a versão máxima do Alan. A educação do Alan, o máximo que ele consegue, o teto é isso aí. De educação. De educação. É daqui para baixo. Educação britânica. Suína. Suína. É um cavalo, né? Equina. Educação. Ó, é suína de Suíça, né? E britânica de Britânia. E a do cavalo, qual seria? Aí tem que ver um país aí. Tenta fazer Equina, Escócia. Vamos voltar que merda, aqui. Ficou ruim pra caramba. Agora eu tô educado, porque eles não estão deixando eu seguir aqui com a porra da conclusão. Eu queria eu vou te dar uma definição que eu ouvi de dialética, aí para você dizer o que você acha e tentar uma para cada discurso. Eu vi uma de dialética que foi muito legal, que era o dia, esse prefixo, de aprofundamento. E lética de logos, de lógica, ou seja, um aprofundamento da lógica. São vários assuntos, não dia de dois. Né? Dia é de aprofundamento. Posso falar disso aí. Pode ter 3, pode ter 2, legal, bacana. E que você tem que ter uma lógica. vai esmiuçando, vai aprofundando para buscar a verdade, para chegar numa conclusão. Então, são vários discursos que se aprofundam para chegar num ponto. Ninguém está preocupado de estar com a verdade. É para buscar essa verdade. Essa foi o caminho é mais importante do que o fim, do que propriamente chegar numa... Que também é importante, mas claro. Desde que seja um caminho honesto. Mas a dialética seria as ideias diferentes aprofundadas, se aprofundando para chegar onde seria a verdade. Não para chegar num processo lógico. Não, eu penso A, você pensa B, e você vai me convencer de B, e eu vou te convencer de A. Não é isso. Eu tenho um entendimento de A, você tem outro entendimento de A, a gente vai juntar os dois entendimentos, o amoroso tem um terceiro entendimento, a gente vai juntar os 3 entendimentos aqui conversando, porque a gente quer realmente descobrir o que esse A significa. Não o meu A, o seu A, o A do amoroso. Ela parte de uma análise da palavra em si. Eu queria que você desse os outros exemplos,
Mas não precisa ser a partir da palavra. É só uma definição de cada. Sim. Deixar só o Amoroso falou que ele Posso queria falar falar. isso do grego, já passei desse capítulo lá no livro do grego. Quando você vai perguntar em grego por quê? Por que você faz isso? Você fala diati, é por, dia por. Pode ser um por, ou pode ser através, quando você vai atravessar a rua, ego dia entoodon, que é eu vou atravessar a rua, dia, atravessar. Então, assim, no uso coloquial comum, é por exemplo, discurso, por o discurso, pelo discurso, vou atravessar o discurso. Através. Vou fazer alguma coisa que é em direção ao discurso, é através dele. Eu vou ver além dele, digamos assim, né? Assim, no uso coloquial, Maneiro. o diati é o porquê. Bem legal. E é por acho que dá uma clareza Eu realmente. já tinha visto essa definição dialética através da etimologia. E como eu estou estudando, só para terminar e passar para o Lu, que eu estou estudando a retórica agora, e lá nos livros eles falam uma definição bem facilitada, depois do da consecução, da poética, que é a gramática, basicamente. Manda você provavelmente A vai ideia saber é definir. mais do que eu. A ideia é definir, tá. Define, pode definir. Define que aí qualquer coisa eu tento Dá uma... completar. É que o Gulu, ele sempre faz isso. Vou melhorar um pouquinho o que você falou. Não, eu vou tentar. Eu sempre falo Eu tentar. sei se corrigiu. Não, eu falo Agora tentar. você se Agora corrigiu. rolou uma soberba aí eu... Normal. A gente cai nessa ideia. Porque o discurso poético, ele meio que entra no ensino da gramática. Porque muita dúvida que muito aluno lá tem. Gente, o que é que eu estudo da gramática? Eu estava estudando interjeição, agora eu estou estudando oração subordinada. Não é aí, não. Você tem que ler literatura. Que é o discurso poético, né? A gramática é o discurso poético. Sim. A gramática, ela é uma inclusão posterior, que não tinha necessariamente estudo de gramática. Você aprendia as palavras, a construção do texto, através dos hinos heróicos, do teatro, das coisas. Você estudava aquilo ali. Não tinha uma gramática normativa necessária. Foi criada, são regras que foram criadas. Exatamente. É uma convenção. Uma coisa não tinha isso, a galera fica... Então, basicamente, a gramática é o discurso poético transformado no ensinamento, né, na paideia. Eles transformam o discurso poético de forma sistematizada para ensinar os jovens. Então, eles falam que a poética, a gramática, é instruir e deleitar. Que a melhor forma de instrução pública é você colocar, através do teatro grego, teatro romano, coisas nas quais a sociedade precisa convergir e pensar em conjunto. Aí bota os exemplos dos heróis, os exemplos dos deuses, o que os deuses fariam, o que os deuses não fariam, o exemplo negativo. Por exemplo, tinha a questão da ancestralidade. Se o ancestral fizesse uma barbaridade, a descendência pagaria pela barbaridade. Então, fala, ter um bom comportamento para os seus filhos não pagarem pelo seu mau comportamento. Porque ele falava que o daimon, o nume, ia agir para você pagar. E às vezes seu neto pagava inocentemente coisa que você fez. Aí tem um exemplo rapidinho aqui do Tiestes e do Atreu, que é o Atreu é pai do Menelau e do Agamenon, da Ilíada. E o Tiestes é irmão do Atreu. O Tiestes e o Atreu estavam brigando por poder em Argos. Aí o Atreu matou os filhos do Tiestes, preparou eles, fez ele comer. Quando ele descobriu que estava comendo os filhos, imagina, né? Foi uma coisa terrível. Aí depois deu problema e tal, brigaram. Aí o Atreu não pagou. Passou incólume, faleceu como grande rei Paulo. Aí depois nasceu Agamemnon e Menelau. Foram para a guerra, venceram Troia, voltaram. Só que todos os dois se lascaram. Somente o Agamemnon pagou pior do que o Menelau. Pagou, foi morto e tal, porque ele pagou a dívida do pai. Então, comporte-se bem. Não necessariamente, não vai ter um daimon que vai fazer seu filho se ferrar, porque não tem culpa das merdas que você faz. Mas se você se comportar bem, provavelmente seu filho vai se comportar bem, vai passar para gerações e vocês vão conseguir se comportar bem dentro da sociedade grega. Então essas coisas iam instruindo a população. O teatro grego ficava dessas instruções. Que a melhor forma de instruir uma população, da pessoa tomar conhecimento, não é você explicando. O coach vem, faça isso, faça aquilo, meu amigo. Não é a melhor forma. Tá contando uma história. Porque nego pega essas merda preto no branco e fazem merda, contar uma história. Tanto que o povo grego era muito homogêneo, pensava todo mundo igual. Se você, retoricamente, fosse lá pro palanque e falasse retoricamente pro povo de uma forma que tivesse a ver com a cultura, você ia convencer a grande maioria, quase todo mundo. Porque todo mundo pensa mais ou menos igual. Agora, você tem os países que tem gente de tudo quanto é cultura, se você fizer retórico, o muçulmano não vai concordar contigo. O indiano não vai concordar contigo. O espírita não vai concordar contigo. Aí tu vai pegar uma parcelinha lá, sei lá, de protestante, que o católico vai concordar. Tinha uma homogeneidade, que era a forma de destruir a população. Então, destruir e deleitar. Deleitar por quê? Tem que agradar, né? Tem que ser uma coisa gostosa, tem que ser uma coisa interessante. Aí, quando a pessoa se deleita,
ela vai ser mais facilmente, ter uma queda mais fácil para aquilo e vai ser instruída por aquilo. Aí na retórica seria instruir, deleitar, aí acrescentaria persuadir. Que aí a retórica precisa ser bonita, precisa ter uma boa construção de forma a deleitar. Dá prazer a quem escuta. Porque não adianta ter uma retórica que não vai ser persuasiva se não der prazer. Então ela tem que te instruir, te levar do ponto A ao ponto B, te deleitar antes, para você se agradar, depois te levar do ponto A ao ponto B e depois te persuadir, fazer você aderir à ideia através do discurso. Excelente. É bom? Melhor aí agora. Não, é melhor. Tecla SAP. Tecla SAP. Pô, achei que eu não tinha dificultado muito. Dificultou muito essa porra? Não, deixa o volume melhorar. Deixa o volume melhorar, porra. Não, então, a poética ela usa muita simbologia, né? Muito aspecto simbólico, quer ver? Vou dar 2 exemplos, né? Quando você fala que a pessoa é de lua. A pessoa é de lua. Todo mundo entende, porque ela sabe qual é o simbolismo ali. Que ela muda de opinião, a lua tem fases, né? Então uma hora ela está assim, outra hora está assada. Isso explica muito melhor, o que o Moro estava falando, que toda a tragédia do teatro grego, as tragédias gregas, elas explicam, a poética é isso, ela explica através da arte, de uma figura de linguagem, de uma simbologia, o que dificilmente seria mais difícil, seria mais monótono, mais chato, porque a coisa do deleitar seria mais chato se você ficasse explicando, olha, aquela pessoa ali, uma hora ela muda, ela está assim, não, uma pessoa de lua, pronto, você já... E, por exemplo, meu pai tinha uma historinha que ele contava para mim, que era coisa de... Ele queria dizer que, cara, a mentira era ruim, né? Que você não precisava mentir, você não podia mentir. E ele falava do garoto que ia no mar e ele fingia que estava se afogando. Então, ele eu estou me afogando, ia lá. Aí chegava lá, o garoto ria, não sei o quê. Aí fez 2, 3 vezes. Uma vez ele estava se afogando, fez o gesto lá, ninguém foi e ele morreu. Então, assim, essa história eu nunca mais esqueci. Entra muito mais presente, mais marcante do que se meu pai chegar e falar assim, não minta, hein? Não pode mentir. Então, as parábolas, né? Você vê que Jesus, só através de história, ele não explicou nada, ele não parou em nenhum momento e falou, não, é assim por causa disso, daquilo. Não, contava uma história. E você pode perceber que isso acontece muito. O Jung, na psicologia, ele chegou a essa conclusão também, que assim, os arquétipos são feitos para isso, assim, para criar um enredo ali, né? Para a pessoa entender através dos arquétipos o que está acontecendo com ela. Então, a poética é mais ou menos isso, é uma história, tem aquela frase da licença poética, né? Tem a licença poética porque ali você pode, né, usar uma figura de linguagem, uma analogia, criar alguma coisa. E a retórica, ela é realmente assim, a arte do convencimento, da argumentação, né, mas reforçando aqui, baseado na verdade. Espera-se que seja uma argumentação honesta. Senão é o sofismo, é o vendedor de carro, né? O vendedor de carro, você vai vender, qualquer vendedor, dificilmente ele vai apontar os defeitos daquele produto que ele está vendendo. Ele só vai colocar as qualidades. O carro tem tantos cavalos, sei que lá, porra, mas o problema que acontece sempre na bomba de óleo, não, isso aí deixa para lá. A dialética você definiu bem, né? Não dá para melhorar. Não quer tomar uma patada. Foi perfeito, é impossível melhorar. E a analítica, cara, é a arte de você fazer é o que você estava falando do pensamento crítico, da crítica em si, mas que aí você vê que é o quarto discurso, a análise, você tem que estar totalmente preparado, você não pode analisar, fazer uma crítica sem ter um preparo antes. É isso, that's it. Excelente. Observe o seguinte, do momento que eu falei que a gente ia encerrar até encerrar, isso tende a ser isso já era assim, a gente tentou tomar cuidado, mas não conseguiu, e tende a ser uma constante. Então, quem ficou até aqui, quando a gente falar agora, a gente vai encerrar, não desliguem, porque aí talvez venha a melhor parte do negócio, inclusive. Na hora de tentar... Quando a gente fala agora, a gente vai encerrar, não é assim, tchau, não sei o quê. Porque tem uma regra bem que de marketing, que quando você fala encerrar, você tem que encerrar
Que a galera já, essa hora Os mais encerrou, apressadinhos. ele já sai, os mais ansiosos. Eu tenho certeza que o Toca ouviu até aqui e a gente aproveita para reforçar o convite para ele vir. Sabe quem é que desliga mais rapidamente assim, para dar como é que se diz, um gancho um gancho pro próximo episódio? Os coléricos. Os coléricos. É mesmo? São mais acabou então. Foguento, né? E fala assim, pá, acabou então. No próximo episódio a gente não vai falar sobre isso ainda não. Ah, não? Não é no próximo não. Caralho, então fica a curiosidade aí. Então, para os próximos episódios. Ao longo do ano. Você falou que ia ser esse, mas beleza. Eu tô tentando melhorar aqui a tua. Mudou. Não mudei porra nenhuma, não falei nada disso, você entendeu desse jeito. Então, beleza. Galera, espero que a gente mantenha assim. A gente vai tentar conversar um pouquinho mais aqui, também como a gente conversa fora das câmeras. Amoroso, você é o mais inibido. Eu, Gulu, a gente não fica 100%, diria que 50%, Amoroso é 20% do que ele é na realidade. Aos pouquinhos a gente vai... Só na hora do recado inicial ali, que você botou a mão assim no microfone, o negócio de falar da técnica, você põe mais Amoreco. Carinhosamente a gente chama de Amoreco. Pessoal, aproveita para curtir, compartilhar. Forte e muito abraço. Importante para a gente se inscrever no canal. Certo, Amoreco? Valeu, Gulu. Forte abraço. Abraço.